regime iraniano esperava por aquele golpe final do céu há anos. Os mulás pensavam que a ameaça sempre viria de além de suas fronteiras, mas estavam errados. O apocalipse não veio para Teherã pelo ar, mas do próprio asfalto, dos próprios portos e das próprias válvulas de petróleo. O que você está prestes a testemunhar não é apenas uma onda de protesto, é a operação de suicídio logístico mais organizada, mais destrutiva e mais mortal que a história moderna já viu. No sul, guindastes pararam no porto de Bandar Abbas, o ponto-chave do Golfo Pérsico, e navios estão esperando presos nas águas abertas do Golfo. No oeste, no coração do regime em Avaz, trabalhadores do petróleo fecharam as válvulas que são a única fonte de dinheiro do país. E nas rodovias que se estendem de norte a sul, milhões de motoristas desligaram seus motores, desconectando o sistema de suporte vital da República Islâmica do Irã. O comércio com a China colapsou, a conexão com a Rússia foi cortada. Os 6 milhões de trabalhadores furiosos nas ruas não estão apenas protestando contra o regime de Khamenei, eles estão estrangulando-o economicamente, sufocando-o e eliminando-o. Então, como a enorme economia de resistência do Irã, como foi divulgada, se transformou em uma ruína em poucas semanas, sem que um único tiro fosse disparado. Não aconteceu da noite para o dia. No entanto, a grande explosão que trouxe o fim do regime começou no dia 28 de dezembro de 2025 no coração de Teherã, no Grande Bazar. A perda de 80% do valor do real apenas em 2025 e a inflação superior a 70% significaram que, para os comerciantes, já não era uma questão de lucro e perda, mas de sobrevivência. Este pânico no mercado, juntamente com os comerciantes fechando suas lojas, sinalizou o colapso da economia de resistência do regime. O movimento decisivo que quebrou a espinha dorsal da crise ocorreu em 11 de janeiro de 2026. Imagens de Shiraz documentam como a logística de uma nação foi paralisada e como um estado ficou preso em suas próprias rodovias. Aproximadamente 1,5 milhão a 2 milhões de motoristas desligando seus motores paralisaram fisicamente a vida em todo o Irã. Imagens verificadas e fornecidas pela Iran International mostram claramente motoristas usando seus veículos como barricadas, desafiando o regime com slogans de Javid Shah, rompendo completamente a barreira do medo. Quando os caminhoneiros de Shiraz e a comunidade empresarial local bloquearam as rodovias, não por uma simples demanda de aumento salarial ou uma disputa de subsídio de combustível, mas com uma motivação muito mais perigosa e existencial para o regime, a saber, solidariedade com a Revolução Nacional, os protocolos de segurança do regime foram pegos completamente despreparados. Esta ação foi muito mais do que uma paralisação de trabalho padrão. Foi sabotagem logística organizada, sincronizada e tática. Esta faísca em Shiraz transformou-se em um incêndio florestal incontrolável em poucas horas e o epicentro da crise rapidamente se espalhou para o norte, até Isfahan. Compreender Isfahan significa compreender a magnitude desta crise. Não é apenas o centro cultural do Irã, mas também o seu coração militar e industrial. Tudo, desde instalações de enriquecimento de urânio até fábricas de aço, complexos petroquímicos até linhas de produção da indústria de defesa, está concentrado nesta região. A escala dessa paralisia logística ficou mais clara quando chegou aos portões de Teherã. Observações sobre as principais artérias que levam à capital, Teherã, e gravações de áudio e relatórios afirmando que não se viu um único caminhão comercial por milhas indicam que a capital está sob cerco. Isso não é um cerco militar, mas um isolamento de fato causado pela ruptura da cadeia de suprimentos. Essa paralisação logística, combinada com o fechamento de lojas em Teherã e no Grande Bazar ao redor, mergulhou de repente a cidade de 15 milhões em uma crise de alimentos e combustível. As prateleiras dos supermercados estão esvaziando, as remessas de farinha não estão acontecendo, as padarias não conseguem produzir pão. Embora o regime esteja tentando fazer remessas com caminhões militares, é matematicamente impossível alimentar um país de 88 milhões de pessoas com logística militar. A ação dos motoristas esmagou as capacidades logísticas do regime. Um dos aspectos mais críticos, perigosos e assustadores da crise para o regime está se desenrolando em Tabriz, uma das capitais industriais do Irã, onde as tensões étnicas também são altas. Tabriz não é apenas uma cidade, é a linha de falha turco-azerbaijana do regime. Relata-se que aproximadamente 1 milhão de trabalhadores aderiram à greve aqui. Este número é enorme para uma única cidade. As greves em Tabriz há muito ultrapassaram uma simples demanda por aumentos salariais.
Os trabalhadores aqui efetivamente tomaram as fábricas como reféns em protesto contra as políticas do regime em relação às minorias, anos de opressão cultural e injustiça econômica. As linhas de produção pararam e o fornecimento de matérias-primas foi interrompido. Particularmente, os fabricantes de peças e o setor de fabricação de máquinas, que são o coração da indústria automotiva do Irã, estão completamente paralisados. O regime enviou a Guarda Revolucionária, IRGC, para a região para quebrar a greve, ameaçando e prendendo trabalhadores. No entanto, os soldados que entram nas fábricas não conseguem encontrar trabalhadores para operar as máquinas. Você pode obrigar um soldado a ficar de guarda, mas não pode obrigar um soldado a produzir peças de precisão em uma máquina CNC. Esta situação eliminou o fornecimento de bens no mercado interno do Irã. Atualmente, devido à falta de peças, carros não podem ser fabricados, eletrodomésticos não podem ser montados e máquinas agrícolas não podem ser reparadas no Irã. Isso é referido na literatura como um choque de oferta, e é o maior e mais imparável gatilho da hiperinflação. No entanto, o verdadeiro desastre está se desenrolando no porto de Bandar Abbas, a porta de entrada do Irã para o mundo e seu pulmão estratégico. Se os portos de um país param, esse país não pode respirar, e neste momento Bandar Abbas está clinicamente morto. A situação aqui foi além de uma greve e se transformou em uma ocupação do porto. Entre 500 mil e 800 mil trabalhadores portuários em greve explodiram as pontes marítimas do Irã. Este porto lida com 70% das exportações não petrolíferas do Irã. Este percentual agora está próximo de zero. Este é o principal ponto de entrada para as importações de alimentos e medicamentos do Irã e está atualmente bloqueado. Navios esperando ao largo não podem descarregar sua carga. Mercadorias esperando em armazéns estão apodrecendo ou caindo no mercado negro. Imagens postadas na plataforma X mostram trabalhadores portuários resistindo às forças do regime, enfrentando a polícia e até mesmo tomando prédios da administração portuária e derrubando bandeiras do regime em algumas áreas. Isto é uma transferência de soberania. O regime militarizou o porto, estacionou soldados e posicionou atiradores. Mas sem operadores de guindaste, esses contêineres não vão descer. Os trabalhadores portuários têm armas apontadas para a cabeça do regime e estão prontos para puxar o gatilho. Outro aspecto mortal deste impasse está se desenrolando no coração energético de Ahvaz e na região de Khuzistão. O coração, o sangue e a força vital do regime é o petróleo. Se o petróleo parar de fluir, a milícia Basij não pode ser paga, o Hezbollah não pode ser financiado e as operações na Síria não podem continuar. A participação dos trabalhadores das refinarias em Ahvaz e Khuzestan na greve fechou a torneira de dinheiro do regime, moeda forte. Organizados pelo sindicato Haft-Tape, os trabalhadores do petróleo não apenas reduziram a produção, eles fecharam as válvulas. Essas greves no setor industrial e nas refinarias reduziram a produção de petróleo do Irã em 40%. A perda diária excede 150 milhões de dólares. Refinarias e fábricas de aço em Bandar Abbas, como a fábrica de aço Maricurch, foram completamente fechadas. Atualmente, há 160 a 170 milhões de barris de petróleo aguardando em petroleiros na costa do Irã. Este petróleo não pode ser vendido, transportado ou convertido em dinheiro. Isso significa que o regime está sem moeda estrangeira e a hiperinflação está prestes a explodir. Ao fechar as válvulas, os trabalhadores cortaram a tábua de salvação do regime. Esta ação transformou o status do Irã de superpotência do petróleo em um caos pobre em petróleo. Aproximadamente 2 a 3 milhões de pessoas do setor industrial do Irã estão participando dos protestos. Estes são trabalhadores em fábricas de aço, plantas petroquímicas e indústrias de manufatura. Quando eles param, a capacidade de produção do Irã é reduzida a zero. Na logística e transporte, há entre 1,5 milhão a 2 milhões de motoristas de caminhão. Quando eles param, o pão não chega a Teherã e o combustível não chega aos postos de gasolina. Em terceiro lugar, os trabalhadores portuários somam entre 600 mil e 800 mil pessoas. Operadores de guindastes e pessoal de carga em pontos estratégicos como Bandar Abbas. Se eles pararem, o Irã ficará isolado do mundo. E, finalmente, os lojistas, centenas de milhares fechando suas portas em 190 cidades, principalmente no Grande Bazar de Teherã, os capilares do comércio. Esta paralisação massiva e simultânea causa uma perda direta de entre 100 milhões e 150 milhões de dólares por dia para a economia iraniana. Combinado com o custo dos apagões de internet impostos pelo regime em pânico,
A conta por apenas 14 dias é estimada em mais de 3 a 4 bilhões de dólares. Em um ambiente onde a inflação ultrapassou 70% e a inflação dos alimentos atingiu 100%, essa perda é o último prego no caixão do regime. O regime pode tentar cobrir esse déficit imprimindo dinheiro, mas não se pode comprar bens que não são produzidos em fábricas com dinheiro. Então, como essas greves locais afetam a equação global? É aqui que os Big Data entram em ação. China e Rússia haviam construído sua estratégia com base na resistência do Irã. O Irã era seu bastião no Oriente Médio. No entanto, os trabalhadores iranianos também perturbaram os planos de Pequim e Moscou. Os dados não mentem. Os dados comerciais disponíveis para nós para o final de 2025 e o início de 2026 mostram que o regime colapsou internacionalmente. Vamos olhar primeiro para a China. O comércio com a China experimentou uma queda acentuada, súbita e devastadora de entre 24% e 25%. O volume de comércio caiu para 9 bilhões e 960 milhões de dólares. A China não pode obter petróleo do Irã, do qual dependia para a segurança energética. Mais importante ainda, os comerciantes chineses não podem enviar mercadorias para o Irã porque os portos estão fechados. As empresas chinesas são pragmáticas. Elas não são ideológicas. Vendo que não pode transportar suas mercadorias do porto para o interior e não pode obter seu petróleo a tempo, a China está se voltando para outros fornecedores. Isso significa que o Irã está sendo declarado uma região não confiável e uma área não investível por seus aliados estratégicos. O regime está perdendo o apoio de seu maior protetor, a China, não por causa de uma crise diplomática, mas por inadequações logísticas. Para Pequim, o Irã não é mais um aliado, mas um fardo. A situação na frente russa é ainda mais grave. Putin havia depositado suas esperanças no corredor Norte-Sul e NSTC, passando pelo Irã para contornar as sanções ocidentais devido à guerra na Ucrânia. No entanto, os dados mostram que o comércio com a Rússia diminuiu entre 17% e 20%. Por quê? Porque as ferrovias iranianas estão em greve. Porque os portos do Mar Cáspio não estão operando. A porta dos fundos logística da Rússia se fechou. A Rússia não pode vender seu grão para o mundo via Irã, nem pode obter as peças militares que espera do Irã. A revolta de milhões de trabalhadores estourou a bolha dessa parceria estratégica entre Moscou e Teherã. A Rússia está abandonando o Irã. E além de tudo isso, soma-se o retorno de Donald Trump e a arma tarifária. A ameaça de Trump de um imposto adicional de 25% sobre países que fazem negócios com o Irã jogou gasolina nesse comércio já em dificuldades. Greves em casa, tarifas no exterior, esta é uma tempestade perfeita para a economia iraniana. O regime está preso entre esses dois fogos. O que o regime está fazendo nesta situação desesperadora? Está apertando o botão de pânico. Incapaz de confiar em seu próprio exército e polícia, com medo de seu próprio povo, o regime recorreu a mercenários estrangeiros como último recurso. Relatórios de inteligência do campo confirmam que o regime trouxe 5.000 Rashid al-Shabi, milicianos do Iraque, e os implantou contra o povo que protesta. Este é um Estado usando um exército estrangeiro contra seu próprio povo. Esta é a maior prova de que a legitimidade acabou, o Estado colapsou e o regime agora age como uma força de ocupação. Relata-se que entre 2.000 e 5.000 pessoas foram mortas nos protestos e mais de 26.000 foram presas. Mas essa violência não está quebrando as greves. Pelo contrário, está alimentando o ódio. Eles estão tentando cortar o mundo com apagões de internet, tentando esconder seus crimes. Mas graças ao Starlink e VPNs, as imagens, como compartilhamos acima, continuam a fluir. O mundo está assistindo, o povo iraniano está resistindo e o regime está desmoronando. Em conclusão, o que está acontecendo no Irã não é um protesto contra o governo ou uma simples crise econômica. Isto é um colapso do Estado. Do maquinista em Tabriz ao operador de guindaste em Bandar Abbas, do caminhoneiro em Shiraz ao trabalhador do petróleo em Arvaz, 6 milhões de pessoas desligaram o regime. Não importa quão forte o coração de um Estado bata, se sangue, petróleo e mercadorias não fluírem por suas veias, esse Estado morre. O colapso do comércio com a China, a interrupção do petróleo e o fim da logística tornaram o regime de Khamenei insustentável, não apenas politicamente, mas também fisicamente. O regime pode ter tanques, mas se os motoristas de caminhão-tanque que transportam o combustível para operar esses tanques estão em greve, esses tanques são apenas pilhas de metal. Este grande confinamento tem o potencial de redesenhar o mapa do Oriente Médio. O povo iraniano está reescrevendo seu destino com seu sangue e suor,
pagando um preço alto. O regime está se afogando na escuridão que criou em um silêncio logístico. E no final dessa escuridão, a aurora de um novo Irã pode estar surgindo. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos